Muita gente me marcou hoje nessa fala do Bolsonaro. Vamos ouvir aqui. Tem muita coisa que eu assino, eu leio ementa apenas. Tem decreto com 20 páginas. E a gente tem um palmo de papel para assinar ali. E não é só ler, você vai ter que interpretar muita coisa, muitas vezes. Eu não tenho como interpretar. Eu não sei quantas leis tem. Ou seja, você tem o presidente da República, mais uma vez, com as suas falas irrefletidas, que não pensa, ele não para pensar no que vai falar. Eu acho que, tipo, entre o que ele pensa e o que sai pela boca não tem nenhum processo de reflexão. Simplesmente pensa e sai, sabe? Mas ele vai e diz publicamente que ele não lê aquilo que ele assina. Isso me soa como uma maneira dele justificar a assinatura dele e do Moro, que está sendo acusado de falsidade ideológica porque o Moro não assinou nada, segundo o próprio Moro. Isso parece uma justificativa para ter assinado a demissão do Valeixo, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. E ele fala duas coisas aqui, dois elementos aqui que a gente pode pensar sobre isso, né? O primeiro é que ele fala que ele não lê as coisas que recebe, né? Projeto de lei, decreto, chega na mesa dele, ele assina e tem uma pilha lá que ele fala que tem um palmo, ele assina, vai assinando e só lê o título, assina e toca adiante. E o segundo ponto que ele fala é que tem uma diferença entre ler e interpretar o que está escrito. Então, o primeiro ponto, de não ler o que assina. A gente tem que dar um desconto para o Bolsonaro, porque eu acho que nenhum governante do mundo lê tudo que cai na sua mão, lê tudo que vai para sua mesa. Eu imagino que boa parte dos governantes lê pouquíssima coisa que assina. Isso não é apenas o Bolsonaro, não. Isso são outros governantes também. Para isso eu quero mencionar aqui um livro que eu já falei várias vezes aqui, que se chama Fear. Foi escrito pelo Bob Woodward, que é um grande jornalista investigativo, e ele relata o ano de 2017, quando o Trump assume na Casa Branca, com um perfil muito parecido, na verdade, com o Bolsonaro. Tem diferenças, a gente pode resguardar as diferenças aqui. Você fala de um bilionário que construiu um império de cassinos, um império imobiliário nos Estados Unidos, um homem que, pelo menos na superfície, é bem-sucedido, alguém que teve programa de televisão famoso. Então, o Trump é uma coisa, o Bolsonaro é outra. O Bolsonaro é um político de carreira, quase 30 anos de parlamento, baixo clero, sem grandes conquistas em termos de projetos, sem grande visibilidade, tirando os escândalos que ele se enfiava frequentemente. Então tem um abismo entre Trump e Bolsonaro em termos de carreira, mas em termos de comportamento eles são bastante parecidos, né? O Trump também não pensa naquilo que fala. Eu até mencionei mais cedo hoje que a semana passada ele recomendou que fizessem testes com desinfetante nas pessoas para ver se matava o coronavírus. Pessoas acabaram indo para o hospital por causa disso, e é verdade, não é, sabe, não é exagero, não é verdade. Ele falou isso. Tem um vídeo aqui mostrando a responsável por saúde do governo dele olhando aquilo ali, e ela meio que assim, gente, o que está acontecendo aqui? Então você tem uma pessoa que não pensa também no que fala, que é o Trump. Ou seja, são perfis parecidos. E nesse livro do Bob Woodward, Fear, você tem ali um relato de fontes internas da Casa Branca. Compreensivelmente, o Bob Woodward não revela quem são as pessoas, porque são funcionários da Casa Branca que podem ser demitidos por causa disso. Eles revelam que, em algumas circunstâncias, funcionários da Casa Branca, assessores do Trump, retiravam documentos da mesa do Trump para que ele não assinasse. É sério isso. Funcionários da Casa Branca iam lá, punham os documentos na mesa do Trump, outros vinham e arrancavam documentos dali para ele não assinar. Porque, primeiro, ele não devia ler também. Segundo, porque naquele momento o Trump estava convencido em reduzir o apoio à Coreia do Sul. Porque, historicamente, desde a Guerra da Coreia, os Estados Unidos dão apoio militar e financeiro à Coreia do Sul para enfrentar, né, para neutralizar a Coreia do Norte. Então o Trump queria retirar as tropas da Coreia do Sul, queria parar esse acordo com a Coreia. E os generais, os assessores do Trump, alertavam sobre os riscos disso. Se você fizer isso, se você retirar as tropas da Coreia do Sul, a Coreia do Norte vai se sentir fortalecida e pode invadir a Coreia do Sul. Pode iniciar uma guerra nisso. E eles alertavam o Trump, e o Trump não ouvia os especialistas. Ele não ouvia os generais. Pessoas com anos e anos de serviço militar alertando o Trump sobre os riscos, e ele não prestava atenção. Então era preciso que funcionários que tinham o mínimo de senso de dever pátrio atuassem de maneira traidora, na verdade, né? Porque estavam traindo o governo trumpista de maneira traidora e fossem lá retirar os documentos da mesa dele para que ele não assinasse. Porque ele não leria também o documento. Aí que está a questão. Ele não leria o documento e assinaria, e isso poderia levar a uma catástrofe na Península Coreana. Então, só para que sirva de consolo para quem ouviu essa fala do Bolsonaro, é óbvio que ele não é o único a fazer isso. Como eu disse, imagino que boa parte dos líderes no mundo,
eles têm assessores que os alertam sobre certos projetos de lei, sobre certos decretos que sejam problemáticos. Então, por exemplo, você tem um assessor lá e fala o seguinte, olha, preste atenção nesse documento aqui, que esse documento é complicado se você assinar. E daí o presidente assessorado, bem assessorado, sabe como navegar ali naquele monte de papelama. E esse é outro problema do Bolsonaro, porque a gente não sabe quem assessora o Bolsonaro. A gente não sabe se tem vozes racionais no governo dele que dão esse suporte para que ele não assine nada que vá comprometer o governo ou comprometer a sociedade. Então esse é o problema. De fato, ele ler ou não o documento não é o pior dos problemas, na minha visão. É o fato de a gente não saber se tem pessoas bem intencionadas, como a gente viu na Casa Branca do Trump, que advertem o presidente ou que estão dispostas a atrair o presidente para proteger a nação. Porque aqui está de fato o espírito patriótico. É quando a pessoa sabe que aquilo que o presidente representa é muito perigoso para o país, que elas têm o dever pátrio de defender o país. E muita gente que trabalha no serviço público, funcionários públicos, compreendem a dimensão desses valores pátrios. Tem pessoas que servem de fato o país, pensando no Estado, pensando na população brasileira. Ou, no caso dos Estados Unidos, na nação americana. Tem, de fato, funcionários de carreira que estão há décadas trabalhando nesses setores e compreendem os riscos de uma troca de administração minimamente racional para uma que é irracional, como o Trump ou o Bolsonaro. E aí você tem aquilo que eles chamam, né, uma teoria conspiratória que chamam de Deep State, que seria o Estado profundo, que são esses servidores públicos que tentam combater qualquer medida que possa, porventura, medida governamental, que possam, porventura, tentar transformar os rumos do país. Porque, por exemplo, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles vêm com uma mensagem antissistêmica. Nós vamos mudar tudo, nós vamos acabar com tudo que está aí. O Trump tinha uma frase que era drain the swamp, que swamp é pântano em inglês e é um termo utilizado para se referir a Washington, a capital norte-americana. Então seria drenar o pântano, que o Trump ia entrar no governo e ia limpar o pântano, ia limpar a corrupção, ia limpar a velha política, que é a mesma retórica do Bolsonaro, de acabar com a velha política. E na verdade, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles representam o pior da política. Porque o Trump é o tipo que... Você tem uma prática nos Estados Unidos que chama fazer lobby, né? Os lobistas, que são pessoas, empresários, grandes corporações que financiam campanhas de candidatos norte-americanos. E é um toma lá da cá, na verdade, né? Então essa empresa financia esse candidato para que esse candidato, uma vez eleito, passe projetos de lei, passe medidas que vão beneficiar aquele setor, vão beneficiar aquela empresa, muitas vezes. Então o Trump, ele atuava fora, quando ele não era político, ele atuava como um lobista. Ele comprava políticos norte-americanos para que eles passassem projetos depois para beneficiá-lo no mercado de imóveis. Então é alguém que conhecia essa sujeira da política norte-americana do outro lado, do lado da elite econômica, do lado daqueles que têm grana, daqueles que influenciam através do poder financeiro. E ele falava isso. Isso que é o pior. Ele dizia isso na campanha eleitoral dele. Tem um momento nas primárias norte-americanas, que estão todos os candidatos republicanos lá, junto com o Trump, e ele falava que, olha, para todos aqui, eu já dei dinheiro. Então era alguém que se mostrava como antissistêmico e fazia parte do mesmo sistema podre, sujo, do qual agora ele integra do outro lado político. E o Bolsonaro é a mesma coisa. É alguém como deputado, vinha com essa retórica antipolítica, antissistêmica, de oposição, e quando entra no poder, o que ele faz é justamente o contrário do que ele prometia, que é manipular esses pauzinhos, comprar apoio político. Ele se propunha como liberal e não é, ele se propunha como anticorrupção e não é, e se mostra o oposto daquilo que ele prometia. Então esse primeiro aspecto que eu me alonguei bastante aqui, e o segundo aspecto tem sobre interpretação, né, que o Bolsonaro fala sobre interpretar o texto. E aqui tem um segundo problema, né, porque o Bolsonaro ele não é muito competente intelectualmente. Se vocês assistiram ontem uma entrevista no Poucas com o Cauê Moura, o Cauê perguntou para mim se o Bolsonaro era burro. E eu tenho uma fonte quente que me diz aqui, né, que revela que de fato o Bolsonaro é muito burro. Ele não é pouco burro, ele é muito burro. Ele é alguém que tem dificuldades mesmo de compreender o cenário, não tem uma visão ampla do cenário, não tem, sabe, uma capacidade de lidar com a informação, é paranoico, é um sujeito paranoico, realmente paranoico, é muito influenciado pelos filhos, que são igualmente paranoicos e igualmente limitados intelectualmente. Então você tem um governo de pessoas que são extremamente limitadas na sua maneira de compreender a realidade. Então é evidente que o Bolsonaro não tem capacidade de entender o texto que ele leu. Mesmo se ele lesse, que eu acho que ele não faz isso, ler textos, né, sentar para ler livros, não faz isso, mesmo se ele fizesse isso, não é alguém que tem capacidade de entender o que leu. Você tem o guru desse governo, que é o Olavo de Carvalho, que acusa todo mundo de
analfabeto funcional. Todo mundo que é opositor do Bolsonaro ou critica o Olavo de Carvalho, pro Olavo de Carvalho, é analfabeto funcional. O fato é que você tem hoje um governo que realmente é composto por analfabetos funcionais. Pessoas que não conseguem interpretar o que leem. O Carluxo, por exemplo, filho do Bolsonaro, quando escreve tweets na internet, não dá nem para entender o que ele escreveu. Porque ele não sabe articular uma frase, elaborar uma frase. Outro, que é o ministro da Educação, que comete sucessivos erros ortográficos, que não sabe elaborar uma ideia. Então é um momento complicadíssimo porque você tem um governo de pessoas que são extremamente limitadas intelectualmente. E que por trás disso tem outros que manipulam essas pessoas, né? Então você tem atrás do Bolsonaro um grupo de pessoas que tem uma leitura, que tem uma compreensão enviesada, mas tem uma compreensão e que movem o governo no sentido dessa conspiração, dessas ideias insanas. Então eu repito aqui, o problema não é o fato do Bolsonaro não ler e nem interpretar aquilo que lê. O problema é que ele é mal assessorado, até onde eu saiba, até onde eu suspeito, na verdade, né, é mal assessorado. Aquelas pessoas que supostamente leem e compreendem as coisas são mal intencionadas, ou seja, querem levar o governo para um lado que é totalmente prejudicial, tanto para o Brasil, quanto para os brasileiros, quanto para o próprio governo. E nesse sentido, aí sim há uma diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Trump. Porque lá nos Estados Unidos você tem pessoas ainda que se preocupam com algumas questões e que estão dispostas a pôr sua carreira em jogo para evitar o pior, para evitar o estrago. E mesmo assim não evita que o Trump ainda fale besteiras abomináveis, assim como faz o Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Bolsonaro aqui, o que ele quer dizer com isso, na verdade, né? Qual a intenção dele ao falar isso? Se ele tem alguma intenção, né? Porque chega um ponto que você não sabe mais se ele fala porque ele tem um projeto um projeto de caos, um projeto de confundir as pessoas, ou se ele fala simplesmente porque ele é realmente um inepto intelectualmente também. A gente não sabe mais. Tipo, é o tempo todo confusão, né? O tempo todo bagunça, o tempo todo deixando a gente sem saber como reagir. E só um último detalhe também, só para acrescentar aqui e concluir esse vídeo, há um outro fator também nesses projetos de lei, nesses decretos que chegam nas mãos do Bolsonaro. Porque muitas vezes aqui tem a entrelinha do negócio, né? Você tem o texto ali e você tem aquilo que ele realmente quer dizer. Por exemplo, se a gente pensar no projeto de escola sem partido, o texto podia ser até interessante, de tentar evitar um viés ideológico nas escolas, de tentar fornecer para os alunos a pluralidade de ideias, para que você possa entender diferentes vieses políticos, sabe, de ideologia. Só que na prática, ele serviria realmente para perseguir oposição política, para perseguir professores de esquerda, para perseguir ideias de esquerda. Então o texto até poderia parecer neutro, mas em sua base, nas entrelinhas, como ele funcionaria na prática, é totalmente diferente. E aqui você entra num outro nível de leitura, que não é apenas você ler o texto, interpretar o que está escrito ali, mas é de você compreender as implicações práticas daquilo. E esse é outro problema, porque certamente o Bolsonaro não compreende isso. As implicações práticas do que faz, daquilo que ele diz, como ele estimula a população a cometer certos atos que serão prejudiciais para si próprio, para nós mesmos. Então, realmente é complicado. Mas quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!